Hoje não é uma pregação, é alguma coisa próxima de uma conversa ou de uma aula. E eu tinha já planejado há algum tempo trazer isso aqui para a igreja, porque eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado sobre algum tipo de avaliação bíblica de determinados transtornos, assim chamados transtornos. E eu decidi fazer o texto de Elias, em 1 Reis 19, imaginando que seria uma abordagem mais pastoral. O problema é quando eu realmente comecei a estudar o texto. E aí eu me deparei com algo que já estava planejado, é o que eu tinha para trazer hoje, e foi num caminho muito diferente do que eu imaginava numa primeira leitura. O problema é, turma, o seguinte. Há um historiador chamado Eric Hobsbawm, ele fala uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda o passado, a gente não olha para o passado normalmente com aquilo que foi relevante no passado. Quando eu estudo o passado, seja o estudo bíblico, seja o estudo da história, eu vou procurar no passado aquilo que é relevante para mim hoje. Então, eu não sabendo muitas vezes a priori como as pessoas viviam lá atrás, o que vai me interessar na minha pesquisa é como eu penso hoje. E às vezes a gente faz isso sem se dar conta. E isso é comum com o estudo de personagem bíblico, especialmente no Antigo Testamento. A gente busca ênfases que são nossas. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoa de Débora. Débora aparece na Escritura em 2 capítulos. Não 3, não 4, não 6, não 20, são 2. E um deles é uma música. É o Cântico de Débora. Mas se fez toda uma teologia a partir de Débora, não pelo que Débora significou na história do Antigo Testamento, que foi muito pouco, mas porque a figura de uma mulher com proeminência na sociedade antiga chama muito a atenção dos ouvidos e dos olhos de hoje. Ou então, já ouviram falar daquele livreto, A Oração de Jabez? Já ouviram falar? Esse livreto fez sucesso alguns anos atrás, e é um livreto que fez muito sucesso, e ele foi escrito a partir de um versículo da Escritura. Não foram 2, não foram 3, foi um versículo, e as pessoas fizeram uma série de conjecturas, porque tinha que ver com uma certa questão aí de confissão positiva e coisas parecidas. Então, veja, são interesses do momento atual que fazem as pessoas, às vezes, buscarem no texto antigo aquilo que não foi para a época, mas aquilo que é hoje relevante. E nesse sentido, quando eu comecei a lidar com o texto de Elias, eu fui buscar justamente o que eu imaginava que seria a ênfase, e muitas vezes eu já citei essa passagem aqui, não com o que ela representa, mas com o que eu imaginava que ela representava. Então o que nós vamos fazer aqui, nesse nosso estudo de hoje, nessa conversa aqui, você pode parar, perguntar, então, hoje não tem EBD, então tem, não tem, enfim, né? Vai ser o nosso tempo juntos aqui. Nós vamos fazer uma avaliação de como as pessoas normalmente enxergam o texto hoje, seja numa visão mais psicologizada, seja do aconselhamento bíblico, mas aí depois eu vou trazer a visão que eu acredito ser a visão exegética, contextual do texto, que não é nem a visão psicologizada, nem a do aconselhamento bíblico. E depois, rapidamente, quero extrair alguns princípios na nossa conclusão. Vai ser isso que a gente vai fazer hoje. Vai ser um tempo mais demorado, mas eu vou voar para ser o mais rápido possível, para a gente gastar tempo com aquilo que interessa no texto. Então vamos ler o texto agora, juntos. Aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 19. Vocês enxergam mais ou menos, né? Tá meio pequeno, né, turma? Desculpa. Eu achei que estava tranquilo aí, tá? Então você tem Bíblia, tem celular, abre aí. É o mesmo texto, tá? Só que está projetado. Diz assim, 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Já eu dou o contexto aqui para vocês. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá,
ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Espera aí. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, e aí vem a descrição dele, trazendo Eliseu para lhe suceder. Como que esse texto é tratado hoje? Primeiro, dentro da psicologia, ele tem sido tratado como um transtorno depressivo maior, com um episódio único. Por que que ele é tratado assim? Isso está na página do DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. A partir da página 180, ele vai dizer o seguinte no DSM, que é o Manual de Diagnóstico, o pessoal faz diagnóstico de transtornos mentais na psicologia. Vai dizer o seguinte: havendo 5 dos seguintes sintomas, 5 ou mais dos seguintes sintomas estiverem presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, pelo menos um dos sintomas tem que ser humor deprimido e perda do interesse ou prazer. Depois vai dizer que esses sintomas têm que causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E vai dizer que não pode ser atribuível a nenhum efeito psicológico de substância ou condição médica. Então,
na literatura secular, se você avaliar, eles vão observar que tem que ter 5 sintomas dos 9 que eles descrevem lá. E quando você olha o texto, eu estou aqui com os sintomas, só vou trazer para vocês os que tem, numa visão superficial do texto. Muita gente vai dizer, Elias tem depressão. Quais são os sintomas? Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado no relato. Isso aparece no versículo 4, no versículo 5, no versículo 10, no versículo 14. Então, durante o período de 40 dias, ele manifesta humor deprimido. Eu quero morrer, eu não sou melhor que os meus pais, só eu sobrei, tudo mais. Segundo, insônia ou hipersonia, quase todos os dias. Por 2 dias inteiros ele dorme. Okay? Versículos 5, 6, 7, 8. Terceiro, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Ele dorme, está cansado, caminha 400 quilômetros em 40 dias, ou seja, com um passinho extremamente fadigado, segundo essa visão. Sentimento de inutilidade ou culpa. Só eu sobrei, estou sozinho. Pensamentos recorrentes de morte. Não vale a pena viver. E os sintomas têm que causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo do funcionamento social. Ele para de funcionar como profeta por 40 dias. Essa é a visão secular de o que acontece com Elias aqui. E como que isso é tratado se Elias fosse diante de um psiquiatra ou de um psicólogo, ele provavelmente receberia algum tipo de medicação, que são alguns inibidores seletivos de serotonina, ou então alguma coisa à base do chamado duloxetina, e talvez, se for alguém mais das antigas, vai tomar um tal de uma classe chamada de antidepressivo tricíclico. E juntamente com isso seria prescrita para ele terapia cognitiva comportamental, ou seja, Elias, você tem que mudar a forma de pensar a vida para você mudar seu comportamento. Seria esse o tratamento que Elias teria hoje em qualquer clínica cristã ou não da psicologia. Mas a turma do aconselhamento bíblico, que tem uma visão diferente, também lidaria e tem lidado com esse texto, vários dos nossos livros ali lidam com esse texto como um problema ou de depressão ou de desânimo do profeta, e ele vai dizer o que o aconselhamento bíblico trataria, chamaria o profeta para conversar, leva para a salinha do café e diria: olha, que esse seu desejo de morrer, Elias, seu propósito de vida você não está pensando para que você existe, você vive para a glória de Deus. Ia trabalhar melhor a questão do medo aqui, ele tem medo de morrer, então, olha, você não está confiando que Deus cuida de você, ou então, ia trabalhar a questão do sono, da alimentação. Elias, você precisa ter uma rotina, faz esse formulário aqui, me dá a sua rotina. Ou então, essa questão de eu sou o único, eu sobrei, a autocomiseração, você tem que compreender a importância do outro na teologia, amo a Deus e amo o próximo. Ou então, a questão da crença aqui do profeta, você está um pouco megalomaníaco, você acha que só você é fiel, né? E trabalharia, finalmente, o profeta se convenceria que ele está errado, se arrependeria e aí sim sairia desse período. Turma, era essa abordagem que eu cheguei para o texto, imaginando que seria uma coisa assim. Qual que é a ideia? Se eu tivesse trazido essa abordagem aqui, que é a abordagem que eu acredito que seja mais adequada no aconselhamento bíblico de um caso de alguém que quer morrer, todo mundo, eu acho que aqui ia sair feliz. Você ia sair feliz, eu ia sair feliz, os livros iam sair felizes, todos nós, lidamos com o coração de Elias. Só tem um problema. Quando eu olho o texto de perto, a única, nem é pessoa, né? A única condição, talvez, a única situação que não ia sair feliz, era uma exegese realmente textual, uma interpretação desse texto aqui. Porque, turma, eu quero propor para vocês algo bem diferente disso. Toca eventualmente nesses pontos, não acho que está tudo errado aqui, mas talvez não seja o ponto principal. Eu vou falar para vocês, eu não quero chocar muito vocês, mas eu vou falar. Eu não acho que este texto
sequer seja sobre qualquer depressão ou tristeza de Elias. E mais, eu não acho que esse texto sequer seja sobre Elias, principalmente. Elias é personagem aqui, mas ele não é o ponto principal do texto. Não é o coração de Elias que está sendo tratado aqui. E isso são as descobertas de uma semana bem intensa lidando com o texto. Então nós vamos agora então partir para a interpretação textual do texto, essa contextual do episódio, começando com coisas importantes que a gente tem que entender. Primeiro lugar, 1 Reis 19 está num livro, não está assim uma porção que está voando na escritura, ele está dentro de uma revelação. Eu tenho que entender que livro é esse, e é o livro de Reis. E os livros de Reis, que na nossa Bíblia é 1ª e 2ª Reis, eles têm um propósito, que é o seguinte: o livro de Reis, ele está falando um período de 400, quase 500 anos da história de Israel, que começa com o reinado de Salomão e termina com o cativeiro babilônico. Então, é muito rei no norte e muito rei no sul. O reino do norte vai sumir no meio desses 400 anos. E vai ficar só Judá, que termina Reis no cativeiro. Então, o livro de Reis existe para mostrar, num período de 400, 500 anos, através da seleção de fatos, não é tudo que acontece em 500 anos, são alguns fatos, que Israel é infiel, Judá é infiel, muitas vezes, mas Deus, ele é fiel e longânimo, mesmo com um povo obstinado por 500 anos. É para isso que o livro existe. Que mais? O livro ainda explica como que o povo eleito, uma parte dele é exterminada, e a outra parte está no cativeiro. Como que pode acontecer isso com o povo de Deus? E o livro explica, do começo ao fim, o que aconteceu nesse processo de 500 anos. E finalmente, é aqui, nesse período de Elias, com o rei Acabe, para ser mais preciso, com a rainha Jezabel. Acabe, ele é um bananão. Ele faz aquilo que quem manda é Jezabel. Mas nesse período do ano 874, 853 antes de Cristo, com a rainha Jezabel, aqui nós temos praticamente o auge da idolatria de Israel, do Reino do Norte. É o período mais emblemático de onde chegou o povo de Deus, o povo da aliança, adorando deuses pagãos, falsos ídolos, queimando seus filhos. Aqui é o ápice. Então, no problema mais assim, emblemático do pecado de Israel, Deus levanta também seu profeta mais poderoso. Então, 1 Reis 19 está nesse contexto de grande infidelidade do povo e fidelidade de Deus. E 1 Reis 19, falando do livro de Reis, ele coincidentemente vem depois de 1 Reis 18. Coincidência acontece assim às vezes. Então 1 Reis 19 vem depois de 1 Reis 18. E 1 Reis 18, por sua vez, vem depois de 1 Reis 17. 1 Reis 17, olha que interessante, é a primeira vez em toda a história do Antigo Testamento que a gente ouve falar de Elias. Então, a gente não sabe muito. 1 Reis 17 ele aparece dizendo o seguinte: não vai chover por 3 anos. E aí tem aquele episódio dos corvos, depois da viúva, e isso é 1 Reis 17. Quando chega a 1 Reis 18, está sem chuva na terra por 3 anos. E aí no Monte Carmelo, Elias desafia os profetas de Baal, e é aquele episódio em que desce fogo no céu, que a turma adora fazer representação com foguinho no retiro, né? Então vem daí, né? O original está aqui. Já viram, né? O pessoal amarra uma tirolesa e desce uma bola com gasolina, explode tudo, né? É bonito, deve ser bonito. Alguém já fez, não? Alguém já participou? Quem? Ei, Júlio, eita, explodiu tudo? Explodiu, é claro que explodiu. Os caras põem gasolina, mano, gasolina. Enfim, aqui é o episódio original, sem tirolesa, o fogo vem do céu mesmo. E depois desse episódio, Elias mata
mais de 400 profetas de Baal. E aparentemente o povo se rende a Jeová e diz: ei Jeová, o nosso rei, em 1 Reis 18:39. E o capítulo termina inclusive com Elias orando, vindo chuvas torrenciais, e Elias correndo à frente de uma carruagem, sob efeito do poder de Deus. Então tudo isso é o contexto que nos é revelado, esse episódio em que Elias foge de Jezabel, que nós já lemos. E agora eu quero lidar rapidamente com o texto, nós vamos seguindo aqui, eu vou lidar praticamente versículo a versículo, mas algumas coisas eu vou passar rápido, outras eu vou parar um pouquinho, mas a minha ideia é ir num bom ritmo aqui. Versículos 1 e 2 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, que envolve chuva, corrida, profetas de Baal. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Primeiro, há uma ênfase aqui no adjunto adverbial de instrumento. Matou com a espada. Me dá uma ideia de que Elias devia estar levemente cansado. Eu não sei quantas pessoas você já matou num dia. Talvez se fosse um seria bastante. Elias participou ativamente, a gente não sabe se ele matou exatamente cada um dos profetas, mas o texto menciona que ele matou. Então ele participou de alguma forma da morte de 450 seres humanos que, de acordo com a lei, deveriam morrer, mas não deve ser uma tarefa assim emocionalmente, fisicamente muito tranquila. O que vocês acham? Acho que não. E aí, quando Jezabel sabe disso, ela envia um mensageiro. E é interessante, muito se discute essa ideia do mensageiro. Jezabel é rainha. Gente, se ela quer matar o profeta, não precisava mandar um mensageiro, mandava ali o 007. Não é? Morra ou faça morrer, sei lá. Manda o 007 e mata, mas ela manda o mensageiro. E isso tem algumas questões interessantes para a gente. Primeiro, é um mensageiro humano, vai ser importante para a gente depois. Segundo, a Jezabel está com medo do profeta. Ela não vai sozinha, não vai ela manda alguém. E mais, os comentaristas vão dizer o seguinte: essa mulher está expressando toda a sua tolice. Se ela quisesse matar e fosse sábia, ela mandava matar e não avisava. Não é? Manda matar e depois fala, te matei. Não é? Mas ela fala, eu vou te matar. E acontece então aqui que ela diz ainda, ela lança uma maldição e ela usa a palavra Elohim aqui. Só que não para se referir ao Deus bíblico. Por quê? Porque o verbo ela usa no plural aqui, que os deuses me façam ou me castiguem. Quando se usa Elohim no Antigo Testamento para se referir ao Deus da Bíblia, é no singular. Aqui ela usa no plural. Então ela está dizendo, olha onde chegou o paganismo, turma. A rainha está dizendo que os deuses pagãos me castiguem. Ela é a rainha. E o texto segue, olha lá. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Primeiro, trabalhar a questão do medo aqui. Elias percebe que a ameaça é real. Ele vai morrer se ele ficar para lá. E há toda uma discussão sobre a palavra medo, outros vão dizer a palavra ver aqui, que é a mesma raiz no hebraico. Mas enfim, o profeta que tinha enfrentado Baal, matando seus profetas, tinha enfrentado o rei Acabe 2 vezes no capítulo anterior. Agora ele tem medo porque ele sabe quem manda. Não é Acabe quem manda naquele país, é a Jezabel. E ao ter medo, ele foge. E ele entende que se ele ficar no reino do norte, que é ou no Monte Carmelo ou em Jezreel, onde ele encontra Acabe, não é seguro. E diz o texto que ele foge para Berseba. Berseba, vocês vão ver no mapa daqui a pouquinho, é a cidade mais ao sul do Reino do Sul. Então, é como se fossem 2 países diferentes. Elias está no reino de Israel, ele foge para o país de Judá, e está no norte de Israel. Foge para Judá e vai para o lugar mais ao sul,
Tipo, no último lugar, se falava uma expressão de Dan a Berseba, ou seja, uma espécie do Oiapoque é o Chuí. Elias vai para o Chuí. E aí começa o simbolismo da passagem que vai ser fundamental para a gente interpretar o texto aqui. Primeiro, por que ele vai para Berseba? Foi em Berseba, turma, que Deus disse para Isaac e para Jacó 2 vezes: não temas. Foi em Berseba que Jacó, saindo de Berseba, que Jacó tem aquele sonho da escada. Lembram? É naquela região ali. Mas foi em Berseba que Deus protegeu Agar, aquela que teve um filho com Abraão, Ismael. Foi ali que ela disse: você é o Deus que me vê. Então Berseba tem um significado da presença de Deus. Elias vai para um lugar seguro. E mais, olha aqui, ele caminha para ir para esse lugar seguro a 215 quilômetros, que ao todo é uma caminhada de 50 horas, 49 horas. Se caminhar 10 horas por dia, dá quanto, Marcão? 50 horas, 10 horas por dia. Eu não sou bom de português, mas quanto que dá? Dá 5 dias, não dá 5 dias? Ele caminha 5 dias aqui. E olha o que acontece aqui no versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Então caminha 5, chega em Berseba, caminha mais 1. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. Isso aqui é o zimbro ou giesta, é o arbusto que tem lá no deserto do Negev, aquela região de Judá lá. E aí, o que vocês acham desse arbusto? E aí? Ele sentou debaixo do arbusto. Olha o que os comentaristas dizem a respeito do arbusto. Primeiro, ele está no deserto, ok? É uma espécie de planta arbustiva. Olha o que os comentaristas... Esse camarada lida com geografia do mundo antigo. Que é o mais desejado e bem-vindo arbusto do deserto, abundante em leitos de riachos e vales, onde são escolhidos locais para acampar e onde as pessoas se sentam e dormem, a fim de se protegerem contra o vento e o sol. Olha que interessante. Quando a gente lê de forma superficial e fala, olha lá, orou pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus pais. Você fala, nossa, coitado Elias, ele quer morrer. Só que onde ele está falando isso? O lugar que ele escolhe para ficar não era um lugar para morrer, mas o lugar mais confortável que ele conseguiria ficar naquela região. Quer morrer? Quer morrer? Você nunca falou isso? Você nunca falou isso? O dia está difícil, eu quero morrer, preferia não ter nascido. Nunca falou? Só que ele está debaixo da árvore, está com sombrinha, chegou lá, ele quer, é que nem aquela piada, né? Está lá a viúva no enterro do marido, e está aquele momento que vai descer o caixão. Conhece, né? Conhece a história? Conhece, Márcio? Está lá descendo o caixão, e está chorando, me segura, me leva junto, e está lá, né? Eu quero morrer junto, me leva. De repente dá uma escorregada e cai, e me tira daqui, me tira daqui. Esse é o Elias aqui. Ele quer morrer, mas ele está no lugar mais tranquilo. Eu quero morrer nessa sombra aqui. E ele diz, eu não sou melhor que meus antepassados. E é interessante essa frase. Porque ele está no exato lugar em que os antepassados tiveram contato com Deus. Ele sabe disso. Berseba é famoso na história de Judá. E aí vem versículos 5 e 6. Olha que interessante. Depois se deitou debaixo do arbusto e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça havia, momento Masterchef, pão assado sobre brasas, quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Turma, aqui começa o pulo do gato da passagem. Vai começar a ter
tanta coincidência com a história de um homem chamado Moisés, que não dá para ignorar que propositalmente o relato vai comparar Elias com Moisés. E mais, a experiência que Deus vai dar para Elias é uma experiência muito parecida que ele deu para Moisés. E aqui eu pulo do gato. É aqui a novidade da passagem, que eu não estava atento nessa leitura superficial. E começa agora. Primeiro, olha lá. O anjo fala com Elias e o alimenta debaixo de um arbusto. Esse negócio de arbusto no deserto, Moisés conhece alguma coisa. Porque no tal arbusto lá do deserto, possivelmente de Midian, do Sinai, alguma coisa, aparece também um anjo, mas ali é o anjo do Senhor, que é uma aparição divina, talvez num formato angelical, talvez não. Mas é interessante, Elias está no arbusto, o anjo fala. Moisés está no deserto, olha um arbusto queimar e o anjo fala, o anjo do Senhor. O anjo vai dar pão e água ao profeta aqui no deserto de Berseba. E é dito que Deus alimenta o povo que sai do Egito, em Êxodo 16:32, com pão e água, as mesmas palavras. O que mais? O anjo do Senhor voltou, tocou em Elias e disse... Então, acho que eu não li assim. Elias olhou, comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ok? Elias volta a dormir, agora sim. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E aqui nós temos algo muito importante. Toda vez que eu pensava nessa jornada que Elias vai ter de 40 dias e 40 noites, eu pensava que Elias foi caminhando assim. Vocês vão ver já no mapa, vocês vão entender. Mas olha que interessante. Para mim, Elias estava fugindo. Elias falava: estou chateado, eu vou caminhando. Quem que dá a ideia aqui no texto de Elias vai caminhar por causa de quem? Olha lá o que o texto diz. Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Turma, é o anjo que está falando: você vai viajar. Não é Elias que fala: eu vou viajar. É o anjo que fala: você se prepara, porque você vai viajar. Uma viagem bem longa. Elias teria uma longa jornada no deserto e Moisés liderou o povo numa longa jornada pelo mesmo deserto que Elias vai passar. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites. O texto dá a ideia que ele fica 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Ele come para caminhar. Sabe que tem um personagem da Escritura que ficou 40 dias sem comer pão e sem beber água? Vocês sabem? Quem que foi? Jesus, é verdade, mas tem um antes dele. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Esse texto de Êxodo 34, 28, que fala que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem beber água, Moisés está onde? Qual monte? Qual monte? Monte Horebe? Sério? Olha que interessante. Elias vai para o Monte Horebe, 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, no local que coincidentemente é o exato local onde Moisés me fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E dá uma olhadinha aqui a jornada reta, direta. 418 quilômetros, são 96 horas. Se você calcular uma média de 4 km por hora, que é uma média bem devagar, Elias teria chegado lá em 13 dias. Mas quanto tempo foi? 40 dias e 40 noites. Ele teria chegado em 13. A velocidade média, se ele caminhar às 10 horas por dia, ou caminhar de dia e de noite, varia de 0,5 km por hora a 1,3 km por hora.
por hora. Gente, meio quilômetro por hora significa sair da igreja, passar a pontezinha do frango assado, chegar ali no Mineiro que tem fruta, andar mais 100 metros em 1 hora. Coisa que você faz em 5 minutos, 10 minutos. Não dá para caminhar assim. Provavelmente, Elias ficou peregrinando pelo deserto 40 dias e 40 noites. Até chegar onde? No Monte Horebe. E ali no Monte Horebe, dá uma olhadinha aqui, são 40 dias e 40 noites, sem pão e sem água, peregrinando no deserto, indo para o Monte Horebe. E Moisés, 40 dias sem pão e sem água, no Monte Horebe. E aí chega o versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite, ali no Monte Horebe. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Tem um episódio em que Moisés quer ver a glória de Deus. Episódio que Deus manifesta a sua misericórdia, fala que tem compaixão de quem Ele quiser. E quando Moisés quer ver a glória de Deus, Deus fala o seguinte: então, eu vou te colocar na fenda de uma rocha. E aí, quando eu passar, você consegue vislumbrar a minha glória. E olha que interessante. Quando a minha glória passar, eu colocarei na fenda de uma rocha. A maioria dos comentaristas vai dizer o seguinte: a caverna em que Elias entrou, segundo a maioria dos comentaristas, foi aquela em que Moisés uma vez permaneceu enquanto o Senhor passava por ela. Naquele monte tem uma caverna de uma rocha fendida. É a caverna em que Moisés contempla o Senhor. E muitos séculos depois é a caverna em que Elias conversa com Deus. E aí temos... Nossa tabela está ficando grande, está vendo? Ela vai aumentar ainda mais. Versículo 9 ainda diz assim: e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Quando a gente vê essa pergunta, muitos de nós interpretam a pergunta como você faria para o seu filho. Você está lá, o que você está fazendo aqui? Com a ênfase aqui, você está tipo você não devia estar aqui. Precisa ser essa ênfase? Primeiro, não há o verbo fazer no hebraico ali. Não tem o verbo fazer. A pergunta literalmente é: o que tu aqui, Elias? O que tu estás fazendo? Por que aqui? E esse o que pode ser traduzido por porquê, inclusive. Me parece, olhando ali a pergunta, que a ênfase está no aqui. A pergunta talvez seja: Elias, por que você está neste lugar? Por que você aqui? Por que você aqui? Por que não lá? Por que não em Berseba? Por que aqui? E ele responde, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Tenho sido muito zeloso, avaliação perfeita. Zeloso a ponto de matar 400 pessoas. Pelo Senhor, Jeová, Deus dos exércitos, avaliação, Elias sabe do poder de Deus, sabe com quem está falando. Nenhum momento está duvidando de que ele é o Senhor dos exércitos. Que mais? Fala, rejeitaram a aliança, quebraram os altares. De fato o povo fez isso mesmo. Mataram os seus profetas, eu sou o único que sobrou. Aí nós temos um problema de avaliação de Elias. Em 1 Reis 18, Elias encontra um profeta chamado Obadias que diz: você não sabe que eu escondi 100 profetas do Senhor? Fala para Elias. E Elias fala: eu sou o único que sobrou? Como assim? Sabe fazer conta? 100 mais 1 dá 1? E ele diz assim: estão procurando matar-me. Interessante. Quem que estava procurando matar Elias? Quem? Jezabel. Mas ele usa o plural aqui. Elias está entendendo que não é uma questão pessoal aqui. É uma questão de um sistema político e religioso. É um sistema que quer acabar com a adoração a Jeová, a qual ele acredita ser o único representante. Os pronomes que aparecem aqui: teus 3 vezes, eu de formas variadas 3 vezes, e eles uma só vez. Então,
tem um pouco de egoísmo aqui, mas não tem só. Ele está preocupado com o Senhor aqui. São os teus altares, são os teus profetas, são a tua aliança. E aí, olha o que vem aqui, próximo versículo. Estamos caminhando para o fim. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando você pega o episódio em que Deus vai passar diante de Moisés com a sua glória, o trato de Deus com Moisés é muito parecido com o trato de Elias e meio que uma sucessão de alguns eventos aqui. Especialmente que em Êxodo 33 vai dizer o seguinte: mas o Senhor, meio que dá a ideia de que gentilmente protegeu Moisés com a sua mão. No texto vai dizer diferente aqui de Elias. Vai dizer que o murmúrio de uma brisa suave é onde o Senhor estava. Mas o sentido é o mesmo, de cuidado. Vento, fogo e terremoto são expressões de poder de Deus e de um Deus que é julgador, é juízo. Mas brisa gentil dá a ideia de um Deus que cuida. A palavra ali, algumas expressões, a gente usa suave, gentil, agradável. E aí nós estamos completando nossa tabela aqui. Deus mostra seu poder com fogo, vento e terremoto, mas se apresenta em brisa suave na caverna de Horebe. Deus mostra sua glória para Moisés, mas protege Moisés com sua mão na caverna de Horebe. Está ficando parecido aqui. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mesmas palavras, ok? Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Eu só quero fazer uma observação nesse texto aqui. Ele usa um manto, quase uma coisa pentecostal aqui, né? Ele usa o manto para cobrir o rosto, não quando tem vento forte, mas quando tem brisa suave e que o Senhor está lá. Por que ele usa o manto? Talvez ele tenha se lembrado que naquele mesmo lugar, quando Moisés desceu do monte, o que Moisés usava? Os irmãos da congregação vão lembrar. O que Moisés usava? Véu. Usava véu. Por quê? Porque o rosto dele brilhava. Ele falou: opa, eu estou correndo risco de vida, não posso dar o azar do meu rosto brilhar. E ele já vai com o manto. Já. Interessante, né? Muito se discute, tem vários artigos sobre esse manto de Elias aqui. Versículos 15 a 17. Diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Antes de lidar com a reclamação de Elias, ele já dá o que está acontecendo aqui. Deus diz assim: olha, fica tranquilo, ô Elias, eu vou julgar Israel. Ele chama Jeú, que vai ser o próximo rei, vai acabar com a família de Acabe, né? Acabar com Acabe. Aliás, tem um negócio de pragas aqui em Atibaia que chama Acabe, né? Então, enfim, deve vir desse texto. E ele chama Hazael, rei da Síria, que vai oprimir o povo de Israel. Então, esses dois primeiros, Deus está dizendo: eu sei que o povo é infiel, e eu estou te chamando para você trazer esse juízo. Mas tem também a unção de Eliseu aqui. Eliseu é uma figura no Antigo Testamento. É o profeta que mais transmite a graça de Deus. Há uma série de estudos sobre isso, mas Eliseu, eu sei que tem o episódio das ursas, né? Mas Eliseu, ele é um profeta muito pessoal, muito gente em muitas coisas ali. Então,
Ele está dizendo, ó, eu vou julgar o povo de Israel, mas eu vou ter alguém no seu lugar, mostrando que a minha voz vai ser ouvida ainda. E é interessante que são uma das poucas figuras no Antigo Testamento que se tem um sucessor. Moisés tem um sucessor, que é Josué. Elias tem um sucessor, que é Eliseu. E agora chega aqui o trato de Deus, contudo com os enganos do profeta, que diz assim: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Primeiro, ele usa farei sobrar, futuro. Não está nessa tradução, mas é no futuro. Indica que ele vai garantir a preservação. Eu vou fazer sobrar 7.000. E é o uso do passado aqui. Esses já não se dobraram e não beijaram Baal. Ou seja, já tinha pessoas que rejeitaram Baal e seguiram Jeová, e Deus está dizendo, fica tranquilo que eu vou preservar. Romanos 11, 2 a 5, interpreta essa passagem aqui, de 1 Reis 19, 18, como Deus dizendo para Elias, eu preservarei um remanescente fiel, dando a ideia de que até hoje, você vê, quantos judeus nós temos aqui hoje? Alguém? São poucos os judeus messiânicos, não são? Então, em Romanos 11 ele está dizendo o seguinte, eu sempre vou ter um remanescente de Israel fiel, como na época de Elias. É um grupinho pequeno, mas eu sempre vou ter. Então ele interpreta esse texto falando de remanescente fiel. E aí o texto termina com Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, e aí ele começa a transmitir o ministério para Eliseu. Turma, o que está acontecendo aqui? Tudo que essa passagem vai trazer para a gente, que eu vou trazer na próxima tabela, nos dá a ideia de que com Elias, Deus está falando o seguinte, sabe tudo que aconteceu na aliança com Moisés, Elias? Lembra? Eu estou mostrando para você, no mesmo lugar, que a aliança não acabou. A aliança permanece, Elias. Todo esse simbolismo de 40 dias, de deserto, está mostrando, Elias, você não vai morrer, cara. Porque se você morrer, acaba a aliança. Mesmo se você morrer, não acaba. O que eu fiz com Moisés, eu fiz com você. Olha a nossa tabela como ela ficou, o que faltou aqui. Eliseu escolhido como sucessor, Josué escolhido sucessor de Moisés. E eu quero trazer isso daqui, olha lá. Coincidentemente, quando tem o Monte da Transfiguração, eu sempre me perguntei, por que cargas d'água Elias e Moisés? E eu sempre pensei, tem que ver com a morte de um, a morte do outro. Quer dizer, a morte de um e a não morte do outro. Deve ser isso. Se você observar, não. Elias e Moisés estão juntos porque a aliança é feita com Moisés. Com Elias, nesse episódio aqui, há uma renovação da aliança. São representantes dos mais importantes da história do Antigo Testamento, um da lei e outro dos profetas, que demonstram que a aliança continuava. Interessante, né? E eu quero terminar aqui fazendo algumas aplicações deste texto aqui. Então, veja. Para que o texto serve? Para mostrar que Elias podia confiar que a aliança ia continuar. E como que a gente entende? Então não é um texto sobre depressão, não é. E como que eu aplico? Hoje, tantos milênios depois. Primeiro, eu aplico esse texto entendendo o seguinte, Deus não muda. Ele foi o mesmo Deus com Moisés e foi com Elias. Adivinha como ele vai ser com o seu povo hoje? Cuidador, fiel, mantendo as suas promessas, mantendo os seus atributos. Nas perseguições, ele traz juízo. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus. Segundo, como que eu aplico esse texto hoje? Juízo e graça.
Se existem dois atributos que eu e você esquecemos que Deus tem, ou lembramos que Ele tem, mas não confiamos, é o atributo do juízo e da graça. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente vê um ímpio prosperar como um Acabe e uma Jezabel, a gente esquece que Deus vai executar juízo. A gente esquece, a gente reclama, como no Salmo 73, por exemplo. E quando a gente vê o povo de Deus tentando ser fiel, a gente esquece que Deus é gracioso. A gente precisa lembrar dessas coisas. E Elias está sendo lembrado ao vivo. Eu estou te levando onde Deus fez uma aliança com o povo. Eu te trouxe aqui para você perceber. A aliança continua, mas continua e mais. Eu vou disciplinar Acabe. Eu vou disciplinar o povo. E eu vou cuidar do remanescente fiel. Juízo e graça são atributos essenciais de Deus. E finalmente, o texto termina mostrando algo que a gente tem que lembrar. Turma, teologia tem perna. Teologia não fica só aqui, ela é um problema real. Elias dá uma vacilada na sua teologia, na sua confiança de que a aliança vai se manter. E o que acontece? Passa um mau bocado aqui. Deus leva ele de volta para onde tudo começou. Turma, essas crises nossas de fé, elas afetam a vida. E Deus sabe disso, Ele cuida de nós. Porque problemas teológicos tocam a nossa vida. E essa seria talvez uma das aplicações que eu faria aqui para a gente.